de comunicação de massa a um governo onipotente e ao conformismo programado pelo status quo. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O establishment político e midiático sempre objetiva controlar e moldar a opinião pública, visando seus interesses próprios ao criar narrativas fabricadas e uma restrita percepção sobre a realidade. Ao repetir uma informação milhares de vezes, o público em geral começa a aceitar sua narrativa como verdade inquestionável. O controle social em massa só é possível e eficaz quando se usa das manipulações da grande mídia para criar um conformismo programado. Além disso, as universidades e escolas também podem ser ferramentas eficazes do Estado para a homogeneização das ideias. É muito mais fácil enganar quando se controla todos os grandes meios de comunicação do que apenas tentar um controle social baseado na força, uma escravidão física e escancarada, já que essa se torna completamente inviável quando se trata de centenas de milhões a bilhões de indivíduos. O filme They Live nos faz refletir sobre isso, mesmo que de uma forma mais exagerada ao criar um enredo em que a humanidade é manipulada e escravizada por seres alienígenas. Mas, por fazer críticas pertinentes e precisas ao sistema midiático e político, o filme dirigido por John Carpenter e lançado em 1988, hoje tem um selo de clássico dos cinemas. They Live, hoje em dia, faz parte do catálogo da Netflix no Brasil. O filme é uma mistura de ficção científica com ação, ao mesmo tempo que traz uma crítica social implícita que não agradou muito à crítica quando foi lançado na década de 80, mas que hoje em dia é bem recebido pela crítica e recebeu o status de cult. John Natter é a figura principal da história. É um operário desempregado que vai à cidade de Los Angeles à procura de emprego. Ao chegar lá, acaba conseguindo uma oportunidade para trabalhar, mas que o remunera mal, acabando por morar numa ocupação de sem-teto. O personagem parece ter fé no país em que vive e almeja melhorar de vida. Ele passa a descobrir que o sistema de governo em que vive coloca mensagens subliminares como propaganda para controlar os cidadãos e os induzem a viverem de acordo com os interesses da classe governante, além de criar um conformismo programado, uma lavagem cerebral. É quando ele descobre um par de óculos que lhe permite ver a realidade nua e crua, sem o falso véu criado pelos seres alienígenas que controlam a humanidade. Sempre que coloca os óculos, John Natter consegue ver essas criaturas não humanas que se escondem em formas humanas. E ao ver as publicidades espalhadas na cidade, consegue identificar as mensagens subliminares do sistema. Não pense, conforme-se, consuma. Submeta-se, obedeça. A partir daí, ele e seu colega de trabalho, Frank, decidem lutar pela liberdade humana contra o controle alienígena e passam a ser vistos pela polícia como indivíduos subversivos. Um alerta: o foco deste vídeo é na precisa crítica social que o filme aborda. Mas quem tiver o interesse de se aventurar na teoria que alega que uma raça de alienígenas governa a humanidade, fica a recomendação do vídeo Quem seriam os reptilianos, que está disponível no canal Teoria Oculta. E além desse, também recomendamos assistirem ao vídeo Nova Ordem Mundial, no mesmo canal. Os links estão na descrição. Por um lado, alguns críticos e o próprio diretor John Carpenter enxergam a história de They Live como uma crítica ao consumismo de um capitalismo desenfreado e alienante, que objetiva ocultar suas intenções reais para controlar as mentes do público em geral e suprimir qualquer tipo de crítica. Um sistema econômico de viés escravizante. No entanto, essa visão não condiz com a real natureza de uma sociedade capitalista e cooperativa, mas sim com socialismo, independente da vertente ser marxista ou do Estado social fabiano, já que nesse modelo de regime político e econômico é somente um Estado autoritário e com poderes sem limitações que consegue controlar todos os meios de comunicação. No capitalismo, além da natural e harmônica colaboração no mercado e o respeito aos contratos e à propriedade privada, existe liberdade de imprensa e de expressão, e existe uma livre competição entre os jornais e demais meios de comunicação, o que dá espaço para divergência de opiniões e pensamentos. Você pode escolher o que quer assistir, exatamente como é a internet, um ambiente praticamente capitalista e competitivo.
É só o Estado, esta entidade anticapitalista e coercitiva, que consegue monopolizar seu controle sobre a narrativa e a imprensa, visando a homogeneização das ideias e discursos, calando e perseguindo os dissidentes, como acontece na China, em Cuba e na Venezuela. É como Leon Trotsky, um marxista russo, já dizia: num país em que o único empregador é o Estado, oposição significa morte lenta por inanição. O velho princípio que quem não trabalha não come foi substituído por outro: quem não obedece não come. E foi Joseph Stalin quem assumiu escancaradamente que num governo socialista a imprensa é propriedade e ferramenta do Estado, quando diz: a imprensa é a arma mais poderosa do nosso partido. Veilev nos faz refletir como são poucas pessoas que estão dispostas a pensar por conta própria e despertam da inércia mental que a TV nos coloca, e fogem do consentimento e conformismo da maioria. É muito fácil um governo ditatorial e socialista que pretende se aliar aos grandes meios de comunicação e suprimir a liberdade da imprensa ter sucesso numa empreitada megalomaníaca de lavagem cerebral em massa, e por incrível que pareça, eles conseguem fazer isso até hoje. Noam Chomsky é um ferrenho crítico da grande mídia, sobretudo nos países ocidentais e denominados democráticos, e suas técnicas de criar conformismo em seus telespectadores através da propaganda. No ano